Olá, eu sou o Biramelo e você está no canal. Você acredita que você veio do macaco? Você é criacionista ou evolucionista? Você crê em Darwin ou você crê na Bíblia? Bom, esse é um assunto que tem sido discutido há muitos anos, na verdade desde que eu tenho buscado, como historiador, alguns relatos e assuntos, de pensadores e pessoal que tem aí caminhado por esta estrada da vida, muitos anos. Eles têm falado um pouquinho sobre isso, as pessoas têm discutido, isso tem sido uma discussão terrível, grandiosa, E é um campo muito complicado também para você estar, porque se você mostra a sua posição, as pessoas ficam um pouco assustadas. Se você mostra outra posição, outras pessoas ficam assustadas e até então aquela coisa das pessoas não conseguirem hoje em dia dialogar, aceitar a opinião dos outros. Mas eu não pouco me lixando com o que os outros pensam disso, e eu vou estar compartilhando um pouquinho com você hoje sobre a minha ideia sobre criacionismo, evolucionismo, e provando para você que um site, na verdade um canal chamado Vox, tô fazendo até propaganda no canal, tá vendo? Espero que eles vejam um dia e falem, puxa vida, muito obrigado por compartilhar. Mas esse canal Vox, ele tem já tem tido mais de 1 milhão de visualizações, agora ele está com um pouco mais até. Eles trouxeram algum experimento provando, entre aspas, provando que realmente nós temos resquícios, biólogos que falam sobre evolucionismo e tal, e ele fala que a gente tem, realmente eles confirmam que nós temos algumas coisas no nosso corpo que provam que nós viemos realmente de uma espécie que foi evoluindo até chegar a nós, tá? A ideia do evolucionismo é que a natureza vai fazendo uma seleção natural, os mais fracos vão ficando para trás, os mais fortes vão superando e evoluindo. Então nós somos resultado de uma evolução, de aqueles que foram vencendo o tempo, foram se adaptando e chegou até nós. Conta a história também do elo perdido, não sei se vocês sabem, aquela coisa do homem veio do macaco, então teve o elo perdido ali entre a transição do homem para o macaco. Não estou dizendo que é verdade, estou dizendo há pouco para a gente ter um entendimento em relação a isso. E o criacionismo diz que Deus criou o homem, que o homem foi feitura de Deus e ele foi, na verdade, pôs essa terra já com definições humanas, Porém, a gente tem uma lacuna dentro disso aí, depois até vou colocar um pouquinho sobre o que eu imagino, porque se você não sabe, por caráter de conhecimento, eu tenho a própria Bíblia, segundo eu sou historiador, então mais aprofundado na área de arqueologia e antropologia, e ela prova também que existe esses dois pontos. Na própria Bíblia prova que tem os dois pontos, aqueles homens que foram criados por Deus e aqueles que foram evoluindo. Mas isso pode ser também um assunto para um outro vídeo um dia. Se vocês quiserem, escreva aí nos comentários, coloca aí, Bira, eu queria saber um pouquinho sobre aquela ideia que você falou lá, é verdade e tal. E a gente vai tocar essa ideia para ampliar a nossa visão e para a gente também receber um pouco mais de conhecimento, que esse é o propósito compartilhando, correto? Então, a gente pode mais para frente, a gente pode falar sobre isso. Mas voltando ao assunto, esse canal Vox, ele expôs uns vídeos dizendo que é provado que nós temos resquícios em nós mesmos, depois a gente vai fazer até um teste, tá? Sobre que nós somos resquícios, que nós temos resquícios no nosso corpo provando a evolução. Bem, a primeira coisa, eu não sei se você já viu aquelas pessoas que conseguem mexer o músculo da orelha. Já viu aquelas pessoas que conseguem mexer as orelhas? Mr. Bean da vida? Então, eles dizem que esses músculos, na verdade, são traços da evolução. E provam que nós somos, como os animais, por exemplo, você vê hoje o gato, você vê ou qualquer outro tipo de animal que ele tem essa capacidade, cavalo, cachorro, eles movem as orelhas, às vezes com muita facilidade, você vê que faz parte da estrutura até de comunicação deles. E eu achava interessante, sempre achei interessante essas pessoas que conseguem mexer a orelha. E existem ali 3 músculos, na orelha que faz com que esse movimento aconteça. Nem todo mundo consegue mexer, Alguns só conseguem perceber essa musculatura através de eletrodos, que as pessoas colocam para saber para fazer teste, coisa do tipo. Mas algumas pessoas provam isso mostrando que tem uma facilidade, esses músculos bem desenvolvidos, O nome desses músculos são auricular anterior, posterior e superior, e esses músculos são capazes de fazer a gente mexer as orelhas, sem o toque das mãos e sem a intervenção de qualquer outro músculo. Mas nem é todo mundo, como eu disse, que tem esse músculo, e eles falam que na verdade esse músculo é prova que nós viemos evoluindo e temos sim nosso pezinho lá dos quadrúpedes e outros animais. Você mexe a orelha? Você consegue? Não? Cadê que você não tem muito, você não tem um músculo evoluído da orelha, Vamos dizer assim. Uma outra coisa legal que eles falaram é sobre os arrepios, Você já viu quando você coloca um gato na frente do espelho, ou perto de um cachorro, ou quando ele quer intimidar, ou quando ele está assustado?
que a primeira coisa que ele faz? Ele arrepia os pelos, né? Eles têm essa tendência. Cachorro também faz isso, outros tipos de animais também, mas o gato é mais comum a gente ver ele fazendo isso. Quando ele está assustado, quando ele está querendo alguma coisa, quando ele tem um contato, ele já arrepia. E nós temos isso também, mediante alguma sensação que a gente tem, alguma emoção que a gente sentiu, alguma coisa, tem aquela coisa, nossa, fiquei todo arrepiado agora, nossa, senti um vulto aqui, fica arrepiado, ou qualquer tipo de ação. Então eles provam que isso, na verdade, é um resquício da evolução que a gente viveu. A gente, na verdade, é fruto da nossa evolução, nós conseguimos evoluir, mas isso ainda ficou presente no nosso organismo, tá? Eu acho interessante nesse sentido, porque realmente você, dependendo das emoções que você se envolve, né, ou você está querendo, ou de repente está passando frio, ou qualquer coisa do tipo, você se arrepia com um animal desse. Outra coisa interessante, e essa é uma das coisas que eu achei mais legais, assim, na verdade, eu não sei se você sabe, mas a gente tem um ossinho do cóccix, como você está vendo. Esse ossinho do cóccix, quando a gente está no processo quando o óvulo é fecundado e a gente começa a ser formado no ventre da nossa mãe, você percebe que a gente tem um rabo, né? E aí, conforme o feto vai se desenvolvendo, esse rabinho vai sumindo, e aí fica somente o ossinho do cóccix, que é uma sobrinha. Eles dizem que isso, na verdade, é outra prova que nós viemos de uma forma evolutiva. É fruto da evolução esse rabinho aí. Inclusive tem relatos, eu não sei se vocês sabem, mas tem relatos de pessoas que nascem com um rabo. É verdade. E com algumas cirurgias eles até tiram esse rabo, alguns podem, outros não, mas eles acabam tirando esse rabinho. E por meio cirúrgico, mas eles dizem que a grande parte da sociedade, né, eu pelo menos, e a gente vê com grande número da população, não possui esse rabo. Então eles dizem, mas diz que o cóccix na verdade é o resquício que ficou desse processo evolutivo, né? Inclusive dói pra cacete quando você bate o rabinho, né? O rabinho, ó, o cóccix, né? Mas eles dizem que faz parte desse processo evolutivo, que eu acho até bem interessante. Agora a gente vai até fazer um teste, inclusive eu tentei fazer isso aí, né? Não consegui, não tive êxito, vamos dizer assim, com relação a isso. Eu não sei se é porque eu estou menos evoluído ou mais evoluído, eu não sei como é que funciona isso aí. Mas nós possuímos nas mãos, algumas pessoas têm, outras não, algumas têm uma mão e na outra mão não possui, um músculo chamado palmar longo. É um músculo. Faz o teste aí, você que está assistindo esse vídeo e quer fazer esse teste, faz o seguinte. Se você encostar os dois dedos um no outro, tem pessoas que levantam um músculo aqui, tá? Eu não tenho, eu acho que não tenho, né? Algumas pessoas têm uma mão, outra não, mas eu acredito que é isso aqui, ó, esse músculo que a gente tem aqui, na verdade esse osso, esse detalhe que a gente tem aqui, eu não sei se é osso, se é músculo, isso aqui, eu acredito que é osso. Se você faz isso, se você tiver isso aqui, você faz parte desse processo evolutivo. Como vocês veem, não aparece nada. Mas tem pessoas que têm. O que acontece? Eles dizem que isso aí, na verdade, também é o resquício aí, do processo evolutivo, que algumas pessoas permaneceram com isso até o dia de hoje. Esse músculo ele é muito importante. Tem lêmur, tem os outros animais como macaco e outros do tipo, que eles usam esse músculo especificamente para poder escalar. É o músculo que eles desenvolveram para poder estar escalando em árvore, coisa do tipo. E dizem que isso aí foi passando, e quando a gente se tornou bípede, né, na verdade a gente foi perdendo essa habilidade, apesar de a gente conseguir subir em árvore e tal, mas a gente não usa de forma equivalente a um animal desse. A gente não tem essa habilidade como eles, né, de pegar da forma que eles pegam e se locomover com as mãos penduradas. Mas esse músculo servia especificamente para isso. Você fez o teste aí? Então você é uma pessoa mal evoluída, vamos dizer assim, né? Ou você é uma pessoa evoluída demais e você não tem. Segundo essa pesquisa, tá? Não é eu que estou dizendo não, mas segundo essa pesquisa, a gente tem esses resquícios que prova que a gente realmente é uma raça que foi evoluindo até chegar ao que somos hoje. Beleza? Eu falei pra você no começo do vídeo que eu ia te dizer o seguinte. A Bíblia fala, né, que o homem foi criado por Deus. Os religiosos, os cristãos, os muçulmanos e a maioria das religiões acreditam que Deus criou o homem. Então ele não veio numa forma evolutiva, ele apenas foi colocado nessa terra por Deus. Que é a história de Adão e Eva, que você deve ter ouvido já. Se não ouviu, procura saber para você ficar inteirado nisso. A história de Adão e Eva e coisas do tipo, que nós fomos formados em mais semelhança de Deus. Porém, o criacionismo diz o contrário. Diz que a gente foi evoluindo. Não tem essa ideia de que Deus colocou o homem na terra. Na verdade, o homem foi evoluindo de um animal, saiu uma ameba, aí ele estava dentro da água, e saiu dali, virou um réptil, e aí ele foi crescendo, foi desenvolvendo. Tô falando grosso modo, tá? Bem pra gente entender. E aí nós chegamos até onde nós somos, o que nós somos hoje, né? Porém,
Tem uma coisa muito interessante, você que tem curiosidade por caráter de conhecimento, é muito legal que você faça isso. Se você for lá no livro de Gênesis que fala da criação, de como Deus colocou o homem, onde se baseiam os criacionistas, coisa do tipo, diz lá que existe os filhos da terra e existem os filhos de Deus. Então alguns historiadores e líderes mundiais e doutores, até inclusive naquele canal, né, no The History, que tem lá Em Busca de Alienígenas e coisa do tipo, eles usam muito essa teoria, essa parte da Bíblia, né, ou da Torá, que é judeu, que é a mesma coisa, né? Eles, no Velho Testamento ali em Gênesis, eles falam sobre essa raça. E ali está escrito que existem a raça, os filhos da terra, né, que subentende uma raça que veio, que evoluiu da terra, e existem os filhos de Deus. Inclusive nessa passagem fala sobre os gigantes, os anakins, né, que eles chamavam de anakins, que alguns falam que era fruto dos extraterrestres, outros dizem que realmente eram gigantes que habitavam a terra por conta dessa evolução. E ali fala, se você que tem curiosidade, vai no livro de Gênesis ali no começo, né, no processo ali, você vai ver isso aí, falando dos gigantes. Inclusive tem relatos inclusive de ossos que descobriram com relação a esse material, né, essa coisa dos gigantes e tal. Não foi provado ainda. Eles dizem que tem esse material no Smithsonian, né, que é um instituto nos Estados Unidos, que tem prova ali de ossos gigantes, crânios gigantes. Você deve ter visto isso, você que é curioso, já deve ter visto isso na internet, mas ainda não saiu a mídia para que a gente tivesse convicção e certeza. Porém, pensando em gigantes, quando você pensa nos gigantes, se foi provado que teve gigantes, então a Bíblia estava certa. Mas como eles não liberam isso aí, eu não sei se é por uma briga científica ou não, né? Mas o que acontece é que, na verdade, a Bíblia fala dos dois pontos, tanto dos filhos da terra como dos filhos de Deus. Beleza? Que legal. Eu achei interessante porque a gente pode explanar esse tipo de coisa, esses assuntos é legal. Você gostou disso? Gostou desse assunto? Achou interessante isso? Então dá o seu joinha. Não custa nada dar o seu joinha aí pra gente... Isso nos ajuda e isso é bom para todos nós, né? Até para que a gente tenha um feedback disso, eu acredito que vai ser bem legal. Outra coisa é que você se inscreva no canal se você não é inscrito, né? É muito importante, não vai custar nada. E logo depois que você se inscrever no canal, tem um sininho ali do lado ali da sua fotinha ali, da sua conta no YouTube ou no Gmail. É legal você clicar ali para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós colocamos aqui, sempre, toda semana. Legal? Eu também gostei muito disso. Bom, eu vou ficar por aqui, a gente vai continuar nessa caminhadinha, eu e você e eu, e a gente vai se encontrar no próximo vídeo aí com coisas mais legais e mais interessantes. Beleza? Aguarde. Tenha boa expectativa porque vai ser uma coisa bem legal. Até o próximo vídeo.